portanto não temos aí na mídia essa palavra do Senhor para nós nessa noite, porque realmente a igreja é importante. A igreja é importante para o Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós é importante. A igreja que transforma o mundo, a igreja que penetra na sociedade, que vai e tira o homem das garras do inimigo e traz para os braços de Deus. É por isso que a igreja sempre é muito combatida. E o inimigo trabalha levantando de dentro dela mesmo pessoas que combatem a igreja. Mais ou menos assim como uma enfermidade na vesícula, ou uma apendicite, ou talvez como um câncer que é fatal. E nós precisamos estar preparados como servos fiéis do Senhor para caminharmos firmes na igreja do Senhor e podermos, como um corpo bem vitalizado, destruir essas enfermidades e caminhar nos caminhos do Senhor. E nós sabemos como que o inimigo trabalha. Em primeiro lugar, ele trabalha no coração do crente distraído, do crente desperseguido, mesmo que ele esteja pensando muitas vezes que está muito bem quanto à sua vida, mas ele não está percebido de que muitas vezes está sendo usado pelo inimigo. E o inimigo vai lá dentro do coração dele, cria lá dentro uma ferida, e ele alimenta essa ferida, e ele deixa crescer essa ferida, e é um membro que está enfermo dentro da igreja. E essa enfermidade, ela pode contaminar outros, e pode prejudicar grandemente o corpo de Cristo. Porque nós somos um corpo, nós somos uma unidade, nós dependemos uns dos outros. E nós precisamos, de certa maneira, de reagirmos positivamente contra a enfermidade no corpo de Cristo. E a reação positiva é exatamente esta que foi mencionada: a oração a Deus. O corpo de Cristo caído em oração é um medicamento correto e certo para curar as feridas dos corações, porque a oração, ela atua invisivelmente. Ela vai naquele irmão enfermo, naquela irmã enferma, e mexe com o coração e muda, e Deus trabalha e processa a cura como um medicamento que se toma para uma enfermidade no corpo, e toma-se pela boca, ele vai agir e vai debelar a enfermidade. A oração é assim. E quando precisamos de mais intensidade, um remédio mais forte, então nós unimos, fazemos uma composição, e nós unimos então a oração ao jejum. E a oração do jejum causa então um impacto muito forte, e vai assim processando a cura da igreja. Nós temos na palavra do Senhor, no Apocalipse, as cartas às 7 igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse, que mostram para nós, estas cartas mostram para nós, a cada igreja do Apocalipse, uma enfermidade que atacava aquela igreja. E a primeira carta escrita do Apocalipse está aí no capítulo 2 do Apocalipse, aonde a palavra diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Por que ao anjo da igreja? Porque é o pastor responsável pela vida, pela saúde da igreja. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então havia um trabalho positivo em termos da manutenção da doutrina nesta igreja.
e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Uma igreja ativa na obra do Senhor. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao te vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então vemos, meus irmãos, que a cada igreja que nós vamos ler, exceto uma delas, todas elas tinham alguma dificuldade na sua jornada, no seu trabalho. E quando fala-se de igreja, fala dos crentes, dos seus membros. E os membros da igreja, a mensagem em cada uma destas cartas dirigidas a cada uma desta igreja, a mensagem é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Ao que vencer, isto é, ao crente que, a despeito de qualquer coisa, permanecer firme na sua posição, na sua postura, no seu trabalho, a favor da obra do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor, ela tem uma missão na terra. Ela tem que penetrar na sociedade para tirar os homens pecadores da sociedade, transformá-los pela conversão a Cristo e compor a sua igreja e levar a igreja à salvação até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E Deus conta, e o Senhor conta com aqueles que permanecem firmes, a despeito de qualquer coisa, para continuar a obra do Senhor. É muito triste às vezes quando alguém chega para o pastor, e sabe que o pastor é vidente mesmo. A palavra do Senhor fala de Samuel, o vidente de Deus. E a pessoa chega dizendo para o pastor: pastor, eu estou indo para uma outra igreja, porque aqui não me deu oportunidade, porque aqui não sei o que lá, e eu estou olhando para ela e sei tudo, na verdade, porque ela está deixando a igreja. E o coração da gente fica apertado, fica triste. Por que você não confessa a verdade? Por que você não fala a verdade? Por que vai se esconder e continuar como você está? Mas a igreja resiste, a igreja resiste. A igreja é forte. A igreja é poderosa. A igreja é como um corpo bem vitalizado que resiste às infecções e vai vencendo a cada dia. A carta à segunda igreja diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que for morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma igreja que teria lutas e tribulações internas, meus irmãos, mas o Senhor está apoiando a igreja. O Senhor está com o povo fiel. O Senhor está com aqueles que permanecem firmes nas lutas pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente não está aqui para trabalhar para si mesmo, para servir a si mesmo, para servir a sua vaidade, para ter uma posição de destaque. Não, nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor Jesus, para fazer a obra salvadora de Cristo. Porque o que Cristo ama é o pecador perdido, para que seja transformado, para que seja ganho. E hoje nós vamos trazer uma mensagem nesse sentido, da salvação. Mas achamos por bem, mediante esta festa, falar da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela jamais será vencida, ela jamais será derrotada.
Por isso, não sirva de instrumento do inimigo para contaminar a igreja, para abalar a igreja. Antes seja um instrumento de Jesus para o crescimento dela, para o vigor da igreja. Seja alguém que esteja disposto a fazer uma grande obra do dom que Deus te deu. Se Deus te deu o dom da palavra, pregue. Se deu o dom da música, canta, toca, faz a obra do Senhor. Se Deus deu o dom da coreografia, faz o trabalho desta obra. Se Deus deu o dom de ensino, ensina. E deixa as coisas ruins para fora da igreja. Não acata, não receba no seu coração. Não fique cultuando estas coisas, porque o diabo, ele tem a estratégia dele. E hoje ele colocou o Facebook. Meus irmãos, e o que a sociedade sabe das igrejas é algo que tem vergonha, porque os indivíduos estão lá acessando as fofocas, acessando as agressões, acessando as coisas maldizentes ali, por pessoas que pertencem à igreja, e pensam que estão atrás de um computador, atrás de um tablet, que estão escondidos, mas o que eles escrevem, o que eles dizem vai para público. Mas a igreja resiste, a igreja é forte, a igreja é poderosa. O Senhor, que é o médico da igreja, está sempre tratando da igreja. A palavra do Senhor mostra muito bem na carta aos Efésios que o Senhor Jesus, ele a igreja, para apresentar uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Essa igreja ungida pelo Senhor Jesus. E aquele que permanecer firme receberá a coroa da vida, a coroa de glória, será o vencedor. Diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao que vencer, não se receberá o dano da segunda morte. A terceira igreja, o Senhor Jesus escreve a terceira igreja e diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo: escreve isto. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esta igreja, a igreja de Pérgamo, estava num lugar terrível, mas ali ela pregava a palavra do Senhor, ali ela fazia a obra dela. Mas o Senhor tinha algumas coisas para que ela pudesse ser corrigida. E nós, irmãos, precisamos nos corrigir sim, das nossas deficiências, nossas dificuldades. Precisamos nos corrigir e melhorar para sermos o ideal de Deus. O Senhor diz então a Pérgamo: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, e terá então um novo nome. Há algo a ser melhorado na igreja, mas a palavra diz aqui que o próprio Senhor, com o poder dele, viria de encontro à igreja, ajudaria a vencer aquela dificuldade. E nós temos essa certeza, meus irmãos, que o próprio Deus vem e batalha por nós, e abençoa a igreja, e faz com que a igreja continue a caminhar e a fazer a sua obra santa e correta. Porque muitas igrejas há que se desviaram dos caminhos e estão pregando estas filosofias mencionadas aqui, a doutrina de Balaão, fazendo os crentes pecar, permitindo promiscuidade, permitindo essas coisas. Muitas vezes alguém pergunta: pastor, mas lá pode tudo, e por que aqui não pode?
porque a Escritura diz que nós somos santos, nós somos separados para o Senhor, devemos viver uma vida santa, como pregamos hoje pela manhã. O crente deve entender isso, que para ser do Senhor, ele precisa ser alguém separado para o Senhor, numa vida santa, numa vida consagrada à obra do Senhor, vivendo para a glória do Senhor. Como alguém vai viver para a glória do Senhor prostituindo-se? Como alguém vai viver para a glória do Senhor praticando desonestidades? Como alguém vai viver para a glória do Senhor falando ou fazendo aquelas coisas que não devem ser feitas? O servo do Senhor e a igreja do Senhor vivem para a glória do nosso Deus. A quarta carta enviada à igreja de Tiatira, e diz ali a palavra, e o anjo da igreja de Tiatira escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Uma igreja batalhadora, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que diz, profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E o Senhor então dizendo à igreja de Tiatira, e eu darei a cada um de vós segundo as suas obras. E meus irmãos, isto é uma expressão maravilhosa da palavra do Senhor para o nosso entendimento, porque muitas vezes nós temos paciência e calma, exercemos o fruto do Espírito para com o irmão, para com aquele que muitas vezes está criando uma situação complicada, porque vai tratar diretamente com o Senhor. O Senhor diz, a vingança é minha. E aqui a palavra diz aqui, claramente, e ferirei a de morte a seus filhos e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. A retribuição de Deus será segundo a obra de cada um. Por isso nós teremos que ter cuidado, guardar os nossos pés quando entramos na casa do Senhor, guardar a nossa boca, porque é a boca de servos do Senhor, de salvos em Cristo Jesus nosso Senhor, para que não pronunciemos palavras que não são bem-vindas aos ouvidos do Senhor. A quinta igreja, a igreja de Sardo, diz ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto: o que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo ao anjo da igreja, àqueles irmãos daquela igreja, para que pudessem reagir contra o que estava acontecendo ali. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guardado, e arrepende-te, e se não vingares, virei sobre ti, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestidos brancos, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida,
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está aí, meus irmãos, o Senhor dizendo que na igreja sempre tem aqueles que de maneira nenhuma se deixam contaminar, que as coisas podem vir de um lado, de outro lado, e eles estão firmes, porque estão firmes na oração, estão firmes na consagração, estão firmes no culto, estão diante do Senhor, estão buscando fazer os propósitos, trabalhar para os propósitos salvadores da igreja do Senhor Jesus Cristo, e trabalham para Jesus e não trabalham para si mesmos. Fazem a obra do Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Por isso a igreja se levanta, a igreja se reivindica, a igreja se anima, ela avança novamente e caminha vitoriosa. E nós temos diante de nós, meus irmãos, uma semana para provarmos isso. Temos uma semana de sacrificial na verdade. Começa amanhã a semana da juventude. Essa semana que nós vamos trazer uma palavra poderosa de santificação, de reforço, de saúde espiritual. E nós queremos ter aqui a presença maciça da igreja em todos os dias, recebendo essa mensagem de reforço para os corações dos irmãos, para que seja esta igreja uma igreja agradável. Porque muitas há, meus irmãos, há igrejas que muitas vezes verdadeiramente não agradam ao Senhor, mas há a igreja que agrada a Deus. E o nosso alvo, o nosso objetivo é que em todas as áreas da nossa igreja nós agrademos a Deus, que o nosso louvor seja um louvor bendito, recebido pelo Senhor, que as coreografias das meninas sejam recebidas pelo Senhor, que as orações sejam como incenso, as darinas de Deus, incenso suave, que sejam objetos de resposta divina para a bênção dos irmãos, que a palavra de Deus seja sempre uma palavra firme, que fale ao coração dos crentes a verdade da palavra, não aquilo muitas vezes que o crente quer ouvir, porque nem sempre o que nós queremos ouvir é bom para nós, mas nós devemos querer ouvir a palavra do Senhor, porque é a palavra que corrige, é a palavra que nos santifica, é a palavra que transforma, é a palavra que muda as nossas vidas, e nós podemos continuar firmes nos caminhos do Senhor. A outra igreja, a sexta igreja, é a igreja de Filadélfia, e diz o texto: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então aqui a igreja de Filadélfia, esta igreja que tinha uma afinidade com o Senhor, esta igreja que viveu nos caminhos do Senhor, que era uma igreja não tão poderosa, não tão bem vista talvez no seu ponto de riqueza, de bens e de essas coisas todas. No entanto, era uma igreja que vivia nos caminhos do Senhor, e o Senhor estava ali com ela, fazendo a obra e levando a vitória, fazendo vencer contra aqueles que a combatiam. E o Senhor é quem traz a vitória à sua igreja, meus irmãos.
E eu louvo a Deus pelas suas vidas, pela vida de cada um que está aqui, porque a presença de vocês, a sua oração, o desejo de ouvir a palavra, o suportar a exortação, mostra claramente que vocês estão com o coração na obra do Senhor, estão com a sua alma ligada ao Espírito de Cristo, nessa identificação tão necessária que o crente tem que ter com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós estamos ligados com o Senhor, nada de mal nós podemos fazer contra ninguém, porque o Senhor, que é a fonte com a qual nós estamos ligados, a seiva que vem para nós é uma seiva divina, é a unção do Senhor Jesus, que vai extravasar através de cada um de nós para o nosso próximo, e aí será só bênção. Que Deus seja louvado pela vida de todos vocês, que nós possamos ser assim, uma igreja como a igreja de Filadélfia, uma igreja a qual diz o Senhor: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fundamentalmente, meus irmãos, esta é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja que guarda a palavra do Senhor e que não nega o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda nós temos a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Diz aqui a palavra: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Oxalá foras frios ou fora quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha na tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no seu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma palavra do Senhor. Diz: aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo. O ouro provado é a palavra de Deus, meus irmãos, que não tem o que ser purificado mais. A palavra de Deus é pura, santa, poderosa, é um tesouro para as nossas vidas, e nós devemos nos envolver completamente com a palavra, nos envolver com amor a nosso Senhor Jesus Cristo, e fazer uma obra de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que Cristo seja exaltado e o nosso Deus seja glorificado aonde esta igreja se reúne, e o povo possa saber que aqui há uma multidão de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E eu peço encarecidamente como pastor dessa igreja, quando você for escrever no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar público, mesmo que seja reservado para uma outra pessoa, reflita muito bem no que você vai escrever. Reflita que você é um servo de Jesus Cristo, que o que você deve escrever ali seja para a glória do Senhor, nunca para a vergonha. Deus abençoa a igreja, o Senhor tem abençoado. Nós temos sentido o Espírito de Deus a trabalhar nos corações, a curar aqueles que estavam enfermos, a purificar a igreja daqueles que realmente não tinham afinidade
com a igreja do Senhor Jesus Cristo e a agir poderosamente a favor da igreja, da nossa igreja. Teremos 3 grandes pregadores nesta semana, meus irmãos. 3 homens de Deus poderosos da palavra, para trazer a mensagem. A nossa igreja terá um louvor na terça-feira. Quero ver essa igreja vibrando no Senhor Jesus, porque no poder de Cristo a igreja se levanta. E que nós possamos nos consagrar ao Senhor cada vez mais, que possamos aniquilar a indiferença colocada por Satanás nos corações, porque, meus irmãos, este é o maior engano que ele pode seduzir na sua vida. Não tem importância, se eu não for, não vou fazer falta. O problema não é se você vai fazer falta ou não. O problema é o teu vínculo com Jesus, é o teu dever com o Senhor Jesus Cristo. Isto é que é fundamental, que Ele quer quebrar. Ele quer que você fique em casa, Ele quer que você não reaja, Ele quer que você faça tantas coisas para que você justifique a sua morte espiritual. Só que você não vai ter como justificá-la diante de Deus, porque cada um, diz a palavra, dará conta de si mesmo a Deus. Vai ter que dar conta. Ninguém passará ileso. Todos passarão diante do trono do Senhor para saber o que fizeram com o seu corpo, de bem ou de mal. E a palavra diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Portanto, levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta para um novo momento na sua vida espiritual, porque você é célula da tua igreja. Você é que vitaliza ou aniquila a sua igreja. É você, a pessoa importante, que faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Que Deus, pois, abençoe a esta igreja. Que o Senhor faça com que ela seja saudável, forte e poderosa, destemida, e que continue fazendo a sua obra, porque tem feito e Deus tem abençoado. Eu tenho recebido palavras de pessoas não crentes a respeito da nossa igreja, da atividade da nossa igreja, do que a nossa igreja tem feito, daquilo que ela é. E louvo a Deus por estas boas palavras que temos recebido, porque essas boas palavras referem-se à vida de vocês, ao que vocês fazem, àquilo que vocês estão operando. Certamente poderão fazer muito mais, ser muito mais aplicados, poder chegar muito mais perto de Jesus. Na pregação desta noite, nós vamos falar sobre esta experiência. Vamos pregar na semana que vem, na experiência com Cristo. Você ter uma experiência com Jesus, você se aproximar mais de Cristo e vivenciar Jesus na sua vida. Não ser apenas um membro de igreja, alguém que faz parte da confraternização da igreja, mas ser alguém que tem uma profunda intimidade com o Senhor Jesus Cristo, uma pessoa grandemente vitoriosa no Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe, e que nós saibamos que Deus conta com a nossa lealdade, com a nossa fidelidade, com a nossa atitude positiva para com a sua igreja, porque Ele nos salvou com esse propósito de que nós fizéssemos parte da sua igreja e quiséssemos cumprir a palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não prevalecerem contra a sua vida, ela não prevalecerá contra a vida da igreja. Amém, meus irmãos? Sejam, pois, vocês todos vitoriosos no Senhor Jesus Cristo. Orem, façam jejum, leiam a palavra do Senhor, consagrem as suas vidas no trabalho de Cristo, e você será abençoado, e também a sua igreja.
Vamos ficar em pé e vamos entoar o cântico do cantor cristão.